Então você vai prejudicar a Amazon, você vai tabelar o preço, capa é esse, não pode dar mais que 10%. Para quê? Para forçar a pessoa a comprar no livreiro que só vai expor os livros da esquerda. Então você já vai atrapalhar qualquer sonho de ter mais leitores no Brasil e, é claro, você vai dar aquela ajudinha para o pessoal da esquerda que já tem a colaboração da CBL, a Câmara Brasileira do Livro. Vamos de notícia boa? Hein? Opa! Então vamos embora, porque não tem. Agora, de notícia ruim, nós vamos começar então. Panelinha estourou, brincadeira começou. Um projeto de lei aprovado pelo Senado impede que livros, inclusive os digitais, sejam vendidos com descontos superiores a 10% sobre o preço sugerido pelas editoras nos 12 meses após o lançamento. Segundo o texto da proposta, na segunda edição, o tabelamento vai valer por 6 meses. E somente nas seguintes, esse tabelamento, esse limite de desconto até 10% é extinto. Vão ficar isentos da regulação os livros de colecionadores com edições limitadas com no máximo 100 exemplares, obras raras, antigas, usadas ou esgotadas e as destinadas a instituições e entidades com subsídio público. A pauta ainda vai ser analisada pela Câmara dos Deputados. Mas num país, professor Sono, em que se lê loucamente como o Brasil, hein? Você proibir de dar desconto em livro é uma coisa assim, é uma ideia genial. É claro, tem o lobby dos livreiros, né? Os livreiros. É porque, vamos pegar assim, vamos imaginar que tem 10 mil livreiros no Brasil. Né? Desses 10 mil livreiros, 5 vendem livro da direita, por exemplo. Porque o resto, eles nem expunham o meu livro do Lampião, que era o mais vendido. Né? Foi preciso eu dar um certo escândalo para colocar. Mas os livreiros só dizem, a Amazon está acabando com a gente. A Amazon está acabando com a gente, a Amazon está acabando com a gente. Então você vai prejudicar a Amazon, você vai tabelar o preço, capa é esse, não pode dar mais que 10%. Para quê? Para forçar a pessoa a comprar no livreiro que só vai expor os livros da esquerda. Ou seja, você deixa o povo menos leitor do que já é, e é uma vergonha o número de leitor no Brasil. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Portugal tem 9 milhões de habitantes. Portugal ele tem um número de leitores 10 vezes maior do que o brasileiro. Só com 9 milhões de habitantes. Então você já vai atrapalhar qualquer sonho de ter mais leitores no Brasil e, é claro, você vai dar aquela ajudinha para o pessoal da esquerda que já tem a colaboração da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, porque o Prêmio Jabuti, que é o grande prêmio da literatura, eu cheguei no final, quando apareceu o meu nome, cortaram. Nunca vai. Por causa do nome. Então, assim, é mais esquerda empurrada, mais medida de cunho coletivista, de cunho soviético, né, impedir a Amazon e, é claro, vamos deixar a população mais inteligente do que ela já é, né? Pave, meus cumprimentos a ti, Dani, Geis, Luiz e a todos que nos acompanham. Pave, são muitos aspectos aqui. O primeiro deles é interessante que não se escreve livro, o autor não escreve livro para ficar rico, nem para ganhar dinheiro no Brasil. Só no Brasil, porque em outros lugares do mundo, sim, você tem a possibilidade de ter como carreira, como profissão, ser escritor e ficar refletindo sobre o mundo e orientando pessoas que queiram entrar na cultura de uma forma mais plena. Infelizmente, no Brasil, autor não ganha dinheiro. Infelizmente, quem ganha são as editoras, mas mesmo assim as editoras elas têm que lutar feito verdadeiros guerreiros para conseguir sobreviver num mercado em que eles levam muita pancada e que eles acabam tendo um público, um mercado que é muito, muito pequeno. Quando você falou livreiro, olha que coisa curiosa. As livrarias ganham dinheiro com isso, talvez sejam aqueles que possam ganhar desde que façam uma política, um marketing muito bem feito. Significa que quase ninguém ganha dinheiro. E os livreiros, quando você citou, me lembrava a importância dos livreiros para a cultura
e para as transformações na sociedade, para que a sociedade modifique a sua maneira de encarar a realidade. Exemplo, as pessoas sempre citam os filósofos da Revolução Francesa. Bobagem, não foram os filósofos da Revolução Francesa que produziram aquele ideário da Revolução Francesa, foram os livreiros. Porque ninguém tinha saco para ler livros que eram de 200 páginas, livreiros traduziam aquilo, resumiam e davam um caráter executivo. Foram os livreiros que produziram a Revolução Francesa. O que isso significa? Que são os livreiros que têm capacidade de realmente transformar a sociedade. O problema é que, como você disse, os livreiros aqui, que são aqueles que revendem os livros, eles só vendem livros de esquerda. E qual é a chance que nós, que não somos desse universo, temos de buscar livros em condição de ser comprado e na maior variedade possível? Exatamente. Não apenas os livros digitais, mas a Amazon. A Amazon se tornou a proeza que se tornou, sendo antes uma livraria virtual. O que a Amazon fazia? Você pedia um livro, ele ia até a livraria, comprava o livro e te remetia. E ele procurava nos sebos os livros mais adequados. Por isso que a Amazon se tornou o que se tornou, porque ela encontrou um foco. O que eles estão querendo fazer agora? Vem com uma política que vai simplesmente beneficiar um determinado segmento que a gente ainda vai descobrir que são as editoras, são as livrarias, os livreiros certamente, eu não sei se serão, mas porque os livreiros vão tomar na cabeça, porque se você pegar aqueles livreiros de sebos, por exemplo, qual é o impulso que eles têm no mercado? Poder colocar um livro por 1/3 do preço, e aí eles vendem na massa, eles vendem em grande quantidade, e o pior de tudo isso é mais uma regulação da economia. Eu posso dar 3 dicas para eles e eu já encerro. Primeiro, reduzam os impostos para quase nada, porque isso é cultura. Cultura não é botar um idiota, ficar dançando que nem um maluco e achar que eu falando palavrão na música e achar que isso é cultura. Primeiro, 0 de imposto ou reduzam os impostos, tudo aquilo que envolver livros. 2, criem possibilidades para alavancar novas editoras. Que as editoras possam surgir de acordo com a capacidade que você tem de realmente trabalhar nesse campo. Nós, por exemplo, somos editoras, nós do Seire. E nós não fazemos isso porque nós sabemos a guerra que vai ser. Por isso, nós já deixamos o fato de ser editora de lado. E 3, acabar com esses prêmios que não são prêmios de verdade. São, na realidade, relações entre quase casamentos é o negócio da medalha Oswaldo Cruz, né? É exatamente isso. O Zé Gotinha, aquela coisa Janja, Xuxa, etc. e tal. Alguém quer fazer algum comentário sobre os livros? Eu gostaria. Deus me livros, hein? Bom, primeiro que aqui é a mesa de escritores, né? O professor tem livro, eu tenho livro, você tem vários livros. Não, eu sou analfabeto. Então, assim, o primeiro ponto é esse, é uma mesa de escritores, então a gente está partindo do ponto de vista de pessoas que escrevem, estão produzindo, portanto, para esse mercado editorial. E aí, vamos lá, esse problema está sendo resolvido como o político brasileiro pensa as resoluções do problema, né? O meu choque é como isso passa pelo Senado, como que o Senado olha para isso e acha uma boa ideia. E aqui vem o primeiro problema. A gente tem um Estado extremamente intervencionista e isso parte de cabeças, inclusive, de pessoas que se dizem de direita, o que é uma coisa completamente absurda e contraditória. Então, no Brasil, a gente tem um problema de saber qual é a ideologia e o que está se defendendo em termos de filosofia política que é muito, muito, muito grande. Esse é um ponto. O segundo ponto é isso que o professor apontou, querem prejudicar a Amazon. Não é a primeira vez que o político brasileiro olha para uma boa iniciativa privada e quer prejudicar. Eles já tentaram fazer isso com o Uber, eles já tentaram fazer, alegando que prejudicava o serviço de táxi. Eles tentam fazer isso também com a internet. Quando você quer censurar ali, você também, de certa forma, quer prejudicar a iniciativa privada e as iniciativas que vêm dessas iniciativas privadas. Muita gente monetiza o seu trabalho por meio das redes sociais. E aí você prejudica ainda mais a economia. Mas o ponto é, eles querem segurar o valor do livro por 1 ano e meio. Na prática é isso. 1 ano e meio eles vão ali segurar o valor do livro. Isso a longo prazo prejudica as próprias ideias da direita. Porque, por exemplo, você tem acesso a livros Thomas Sowell somente por meio da Amazon. Você as livrarias nem compram.
Você não consegue comprar livro do Thomas Sowell. Você não consegue ter a tradução aqui, porque a tradução é, evidentemente, uma das coisas que vai democratizar aquele conhecimento. Você não consegue ter acesso, senão por iniciativas de editoras que são de direita e que, portanto, conseguem ali barganhar por meio do preço e trazer a obra para cá. Então, a longo prazo, não é só que você está regulando, que é uma coisa extremamente absurda e intervencionista. A longo prazo, você censura quais são as ideias que vão ou não circular dentro daquela sociedade. Exatamente. Pavinato, gostaria de falar também. Infelizmente, nós somos o país do atraso, né? Impulsionado pelos próprios políticos que são eleitos no nosso país. Quando eu vejo esse tipo de situação, o que nós temos aqui não é um país ou um setor que busca, bom, eu tenho aqui um problema, como eu posso inovar para resolver este problema? Essa é a questão. Por isso que nós sempre estamos fortalecendo o atraso. E aqui eu vou dar até uma dica para as editoras que estão pressionando para que esse tipo de absurdo seja implementado no nosso país. Hoje em dia já existem plataformas, tá, dentro da blockchain, da Web3, em que a editora ou até o próprio autor pode publicar o seu livro online. Tá? Quem compra, depois que leu este livro, também pode revender. E uma porcentagem dessa revenda também volta para o autor, porque o próprio autor fala, olha, a cada revenda do meu livro, eu quero, por exemplo, 5% ou 10%. Então, olha só, você cria uma economia compartilhada, que é totalmente possível porque essa tecnologia já existe, mas o que nós temos aqui no Brasil, não. É muito mais fácil pressionar o Senado do que buscar alternativas inovadoras como essa, que as pessoas gostariam sim de participar de uma economia que é uma economia interessante, compartilhada, que beneficia a todos. E, aliás, quando você tem, por exemplo, uma edição limitada, o preço desses livros, eles também podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Ou seja, é como se a pessoa estivesse ali comprando uma ação. Sabe, eu posso segurar o meu livro, porque eu quero vender ele depois, quando ele aumentar o seu preço, ou já quero ler aqui e vendo rápido aqui, porque alguém tem interesse em comprar. Olha só, alternativas existem, mas ainda estamos no país do fracasso. Aí já vamos pegar as gôndolas das livrarias, vai estar tudo lá. Tertuliana Lustosa, ensinando com... Só para completar, era isso que eu ia falar, Pavinato, tem complemento, porque tem mais um detalhe. Dentro dessa lógica que está aí, eles impedem que determinados... A Dani tem um livro para ser publicado, mas só que ela trata do tráfico internacional de órgãos e de seres humanos de uma perspectiva que não é essa perspectiva desses mimizentos, não, para tentar resolver o problema. Cadê que livraria quer? Não, ela quer a Tertuliano Lustosa. Exatamente. E por isso que essa alternativa... Na gôndola, por isso que essa alternativa das blockchains é excepcional. Mostrador, né? Opa, Vivi, do ponto de vista econômico não tem lógica nenhuma você limitar o desconto. Quem vai pagar mais caro é o consumidor. Na prática, o projeto quer obrigar a Amazon a cobrar mais. Né? Então, é um projeto, inclusive, inflacionário, né? Que vai contra o bolso do consumidor. Agora, me parece que... Aí vai ter os fiscais do livro, né? Os fiscais do Sarney. Ligue para a Sunab, lembra a Sunab do Sarney, não? Então, agora, na prática, o que vai acontecer? As livrarias aqui do Brasil querem uma reserva de mercado. Quando surgiu um novo concorrente, que é a Amazon. Eu pergunto, por que essas livrarias que estão quebrando no Brasil não se unem e não criam a Amazon brasileira do livro para concorrer com a Amazon internacional? Né? Eles precisam ter criatividade. Primeiro que dá trabalho. Porque primeiro dá trabalho. Segundo, você vai ter que democratizar os livros que você expõe. E elas estão quebrando não é por causa da Amazon. Não. Elas estão quebrando porque o brasileiro não lê. O brasileiro não lê. Primeiro ponto, são incompetentes e trabalham errado com os políticos. Os políticos não estão interessados em fazer o Brasil ler. O Brasil não lê, cada vez menos. É isso. Hoje ainda mais, vai ter que, daqui a pouco ele vem meme. Tem que vir não meme. Lê. O Brasil não lê e tá lendo, a gente tá indo de mal a pior. Agora, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça?
Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.